A segunda metade do século XIX é marcada pela consolidação da segunda revolução industrial, que aconteceu entre 1860 a 1914, que, entre outras mudanças, traz grande prosperidade econômica a uma parcela da burguesia. Nas últimas décadas do século, tal prosperidade dá origem à Belle Époque, chamada Bela Época, uma era de otimismo e aumento do conforto material, o berço da chamada Arte Nova. Movimento artístico que pratica o gosto pela ornamentação, nesta atmosfera de modernização e do progresso, em que acontece durante essa segunda metade do século XIX. Muitos dos ideais da arte nova são partilhados pelo parnasianismo, tendência literária exclusivamente poética daquele período. A principal convergência com a arte nova diz respeito à supervalorização do aspecto formal. Porém, ao contrário dela, o parnasianismo rejeita a adaptação da arte à vida cotidiana. A proposta desse movimento é uma criação poética que retoma o modelo estético clássico com sua busca pela beleza e precisão, a chamada a arte pela arte, sem finalidades práticas ou crítica social e com extremo preciosismo linguístico. Cria-se, portanto, a imagem do poeta artesão. Devido a essa ausência de propósitos políticos sociais, é incorreto que o parnasianismo seja a expressão poética do realismo e do naturalismo. Ele é contrário ao egocentrismo ultrarromântico. O parnasianismo foi buscar na antiguidade greco-romana uma ampla gama de temas, dos elevados aos mais prosaicos. O parnasianismo, ele faz parte das escolas realistas de origem francesa, que, como o realismo e o naturalismo, que aprendemos antes de chegar ao parnasianismo, sucederam-se ao romantismo. Os três estilos, parnasianismo, realismo e naturalismo, eles se assemelham-se, portanto, somente nesse sentido, enquanto busca de superação do velho modelo romântico, que tende a privilegiar a fantasia criadora, a emoção e a subjetividade no processo de criação artística. A prática literária parnasiana é totalmente concentrada na produção poética, como eu já havia falado, e tendeu a alienar-se da vida, a refugiar-se no mundo clássico. Fica alienado à vida e se refugia no mundo clássico, cujos critérios artísticos adotou, tornando-se academicista, elitista, fechado em seus domínios exclusivamente estéticos. Assim, enquanto o realismo e o naturalismo, que vimos nas aulas anteriores, são estilos voltados para a crítica social, a contestação dos valores burgueses, a estética parnasiana concentrou-se no ideal da arte pela arte, ou seja, valorizou sobretudo o seu próprio mundo em detrimento da realidade exterior. Contrário ao egocentrismo ultrarromântico, o parnasianismo foi buscar na antiguidade greco-romana uma ampla gama de temas, dos elevados aos mais prosaicos. Esses temas, porém, não raros se intercruzam, como evidencia o soneto do brasileiro Alberto de Oliveira, em que o culto a um vaso contém referências à mitologia grega. Esta de áureos relevos
trabalhada. De divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, ao novo Deus servia. Era o poeta de Teus que a suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada. A taça amiga aos dedos seu tinha, toda de rochas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca e de ouvido aproximando as bordas. Finas as de lhe houver, cânora e doce. Ignota voz, qual se da antiga lira, fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. E aqui tem o glossário para que a gente possa entender algumas palavras, né, que compõem esse soneto escrito pelo Alberto de Oliveira. O soneto, ele era muito utilizado no parnasianismo, porque é a mais pura formalidade que existe dentro do gênero lírico que compõe a poesia. Então, ele é formado, o soneto, ele é formado por 2 quartetos, tá? Termina em 4 aqui, tá? E 2 tercetos. E são ao total 14 versos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essas são as regras do soneto e que devem ser rigorosamente cumpridas para ser um soneto de fato. Bom, mas isso que vocês ouviram, né, sobre esta poesia, escutaram, mas isso não significa que a poesia parnasiana se limite ao descritivismo. Temas como o amor e o sofrimento também aparecem, mas nunca sob a perspectiva sentimentalista dos poetas ultrarromânticos que nós estudamos no início deste ano. A busca pela perfeição formal, de acordo com as regras clássicas da criação poética, fez com que os poemas parnasianos primassem pelo rigor técnico. Suas principais características são a preferência pelas formas poéticas fixas e regulares, como, por exemplo, o soneto, que eu expliquei anteriormente, o purismo e o preciosismo vocabulário e linguístico, com predomínio de termos eruditos, raros e visando a máxima precisão, e também de construções sintáticas e poéticas refinadas. A tendência descritivista, buscando o máximo de objetividade na elaboração do poema, e assim separando o sujeito criador do objeto criado. O destaque ao erotismo e à sensualidade feminina, as referências à mitologia greco-latina, o esteticismo, a depuração formal, o ideal da arte pela arte. A visão da obra como resultado do trabalho, do esforço do artista, que se coloca como um técnico do verso perfeito. O parnasianismo, com sua tendência academicista, surgiu no Brasil ligado ao processo de consolidação da vida literária no país. O livro Fanfarras, de Teófilo Dias, publicado em 1882, constitui nossa primeira manifestação poética parnasiana, embora autor e texto possuam menor ressonância literária, entre outros, mais significativos que nós vamos ver posteriormente. Neste período do parnasianismo no Brasil, a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889 marca o final do século XIX no país. A produção cafeeira trouxe melhorias socioeconômicas e o capital acumulado passou a ser investido em outras áreas, similarmente ao que ocorria na Europa. A aristocracia brasileira
beneficiada pelos lucros do café, valorizou o luxo e o requinte. As obras de arte passaram então a ser símbolo de opulência reservada a uma elite financeira e cultural, o que favoreceu o preciosismo da poesia parnasiana, que logo adquiriu o mesmo status. Os poetas Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira formaram a chamada Tríade Parnasiana. Mas foi o primeiro, Olavo Bilac, que obteve a maior notoriedade, tornando-se autor mais importante do parnasianismo brasileiro. A fidelidade ao princípio da arte pela arte é flagrante em seu primeiro livro, Poesias, no qual buscou esvaziar os poemas de qualquer subjetividade em favor do rigor estético. Nos versos extraídos do poema Profissão de Fé, o eu lírico destaca a concentração necessária ao fazer poético, que deve evitar tanto questões sociais quanto manifestações de qualquer estado de espírito, tudo em prol da forma. Então, as questões sociais levantadas no naturalismo e o subjetivismo que a gente vê no romantismo, isso é completamente extraído do fazer poético no parnasianismo. O poema diz: e ora se encontra passo mudo, a olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Por que o escrever tanta peripécia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer? Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Além desse aspecto parnasiano, a sua obra apresenta algumas tonalidades românticas percebidas, por exemplo, quando Olavo Bilac se entregou ao lirismo, principalmente na obra Via Láctea. No soneto presente na imagem agora, o eu lírico atribui ao amor a sua capacidade de ouvir e entender as estrelas, bem diferente, portanto, do eu lírico de Profissão de Fé que vocês ouviram anteriormente. Ora direis, ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, indo à procura pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido? Tens o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Olavo Bilac nasceu no Rio de Janeiro, onde veio a falecer. Estudou medicina e direito, mas não concluiu nenhum dos dois cursos. Trabalhou como jornalista, funcionário público e inspetor escolar, dedicando-se amplamente ao ensino. Ele traduziu e escreveu versos infantis, foi autor de livros didáticos também, organizou antologias escolares, fez campanhas pela instrução primária, pela cultura física, pelo serviço militar obrigatório e outras de caráter nacionalista. Autor da letra do hino A Bandeira, a vida toda escreveu em prosa e verso para a imprensa, tendo sido um dos cronistas mais expressivos e polêmicos de seu tempo. Estreou como poeta em 1888 com a obra Poesias, que foi muito bem recebida pelo público leitor. E por ter sido o mais popular de nossos poetas parnasianos, Bilac tornou-se um dos principais alvos da crítica,
dos jovens artistas que implantam lá em 1922, com a Semana da Arte Moderna, o modernismo no Brasil nas 2 primeiras décadas do século XX. Esse contraste com os princípios da estética parnasiana, dessas características, com todo esse rigor que nós vimos há pouco nas características, né? Em parte se deve ao fato de se acolher na época diversas correntes estrangeiras, de modo que o romantismo e o simbolismo possivelmente influenciaram os parnasianos em alguma medida. Esses resquícios da subjetividade romântica também estão presentes nos quadros naturais da poesia de Vicente de Carvalho, que não teve essa grande importância que nem Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira, principalmente Olavo Bilac, tá? E na sensibilidade e no tom sombrio que Raimundo Corrêa acrescenta a esse objetivismo parnasiano, né? No entanto, mais estritamente parnasiano foi sim Alberto de Oliveira. A obra dele nota-se um grande empenho deste escritor pela impessoalidade e pelo culto à forma, como evidenciam os poemas dedicados à descrição minuciosa de artefatos como vaso, taças e estátuas. No início da videoaula, eu apresentei para vocês um soneto do Alberto de Oliveira, em que ele faz um culto a um vaso, chamado Vaso Grego, é o título do poema, e neste poema ele traz referências à mitologia grega. Então, esse poema Vaso Grego, que inicia a aula, ele é um exemplo clássico, né, da poesia parnasiana. Durante a passagem do século XIX para o século XX, os efeitos negativos da industrialização, que nós vimos agora, né, no estudo do parnasianismo, suscitaram questionamentos do modelo socioeconômico vigente e da visão do mundo centrada no positivismo. O positivismo que teve muito presente no realismo, né, e no naturalismo, que propunha o desenvolvimento natural de uma sociedade amparada no saber científico. Em decorrência desse descontentamento, jovens artistas reunidos em torno da figura do poeta francês Charles Baudelaire, autor de As Flores do Mal, de 1857, buscaram formas de expressão que privilegiassem a sugestão e a subjetividade, que culminou no simbolismo. Os pressupostos do movimento simbolista eram claramente antinaturalistas e antiparnasianos, ou seja, eles traziam uma busca pelo mundo impalpável, uso de símbolos para evocar o inefável, musicalidade e sinestesia. O que é sinestesia? A mistura de sentidos para caracterizar um sentimento, uma ação. Por exemplo, a lua que entra no quarto é suave. Lua, visão, suave, tato, toque. E a sinestesia, ela vinha com o objetivo para estimular os sentidos. Temáticas religiosas e místicas, valorização da subjetividade sem o sentimentalismo romântico, valorização do inconsciente e do sonho. Depois de falar, né, sobre características da poesia simbolista e falar sobre Charles Baudelaire, mais um pouco desse cara que em 1857 era um artista rebelde original e publica na França As Flores do Mal. Essa obra desencadeia uma verdadeira revolução poética no mundo ocidental. Ao rejeitar a moral e a poesia convencionais, desvendando universos exteriores e interiores que até então permaneciam insuspeitos. Baudelaire
torna-se o mestre das novas tendências literárias, por exemplo, por meio de sua teoria das correspondências, as analogias sensoriais e espirituais poeticamente expressas em versos como estes que eu vou ler agora. Os perfumes, as cores e os sons correspondem-se a perfumes frescos como a pele de uma criança, doces como oboés e verdes como os prados. Não bastassem os reflexos da crise do racionalismo que se instaurou na Europa, Portugal vivia ainda sobre grande turbulência política e econômica. A campanha expansionista na África, vista pela monarquia como alternativa para amenizar a crise, foi um verdadeiro fracasso. Isso porque a proposta portuguesa de domínio das colônias de Angola e Moçambique foi veementemente rejeitada pela Inglaterra, que exigiu a retirada imediata das tropas portuguesas daqueles territórios. Esse episódio ficou conhecido como Ultimato Inglês. Portugal retirou suas tropas e tamanha humilhação culminou com a queda da já decadente monarquia em 1910. Na arte, essa crise inspirou o negativismo e o saudosismo característicos das obras do simbolismo português. As revistas acadêmicas responsáveis por divulgar produções simbolistas francesas e portuguesas impulsionaram o movimento em Portugal. Entre seus colaboradores estavam os poetas Eugênio de Castro, Antônio Nobre e Camilo Peçanha. O nome mais expressivo do simbolismo português é Camilo Peçanha. Em seu único livro, chamado Clepícedra, Camilo Peçanha revela um lirismo em que musicalidade, imagens do inconsciente, valorização da dor e do êxtase simbolizam a recusa do eu lírico à realidade material. No poema intitulado Ao longe os barcos de flores, há uma intensa valorização dos sentidos. Eu tenho as referências objetivas, aos poucos elas cedem lugar para imagens oníricas em que sensualidade, dor e música se fundem. No plano formal, eu tenho a musicalidade que é produzida principalmente por meio das aliterações em S, a repetição, do S. Ao longe os barcos de flores, só incessante um som de flauta chora, viúva, grácil, delicada, na escuridão tranquila, perdida a voz que, de entre as mais se exila, festões de som dissimulando a hora. Na orgia, ao longe, quem clarões cintila e os lábios branca do carmim desflora, que é uma substância corante em vermelho, só incessante um som de flauta chora, viúva, grácil, delicada, na escuridão tranquila. E a orquestra, e os beijos, tudo à noite fora. Cauta, cauteloso, detém, só modulada trilha. A flauta flebil, frágil, quem há de remi-la, libertá-la? Quem sabe a dor que sem razão deplora? Lamenta, só incessante um som de flauta chora. No Brasil, a poesia parnasiana teve destaque no início da República, quando a elite brasileira, entusiasmada com o progresso nacional e indiferente às condições da vida da população, buscou um modelo de civilidade e de distanciamento da realidade nacional. Mas na década de 1890, os poetas de várias partes do país identificaram-se com a estética simbolista.
embora partilhassem de ideais parnasianos como o apuro formal e a rejeição ao sentimentalismo romântico, esses artistas buscavam ampliar a percepção na poesia, resistindo, portanto, ao culto da objetividade do materialismo. A publicação dos livros Missal e Broquéis, de 1893, de Cruz e Souza, representa o marco inicial do simbolismo no Brasil. Ainda que pouco conhecido em sua época, Cruz e Souza é considerado o principal simbolista brasileiro. Sua obra conjuga o rigor formal, típico do parnasianismo, com a valorização da subjetividade, da espiritualidade e dos sentidos. Destaca-se também uma dualidade constante, representada pelo conflito entre o plano material e o desejo de alcançar o plano transcendental em busca da purificação, como vamos ver agora no exemplo dos versos a seguir. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados. De nuvens brancas a amplidão vestindo, num cortejo de cânticos alados, alado é dotado de asas. Os arcanjos, as cítaras ferindo, cítara é um instrumento de cordas parecido com a lira. Passam das vestes nos troféus prateados, as asas de ouro finamente abrindo. Outro expoente é o Afonso de Guimarães. Em sua poesia, notam-se elementos formais tipicamente simbolistas, como o trabalho intenso da musicalidade. O eu lírico de vários de seus poemas é melancólico, inadaptado ao mundo, o que o leva a evadir-se na espiritualidade e no plano das essências, outros traços marcadamente simbolistas. No plano temático, o assunto mais recorrente é a morte da amada, como vamos escutar agora. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Isso é um trecho de Ismália. Podemos então organizar as literaturas parnasianas no Brasil e simbolista em Portugal e no Brasil da seguinte forma: Parnasianismo, século XIX, arte pela arte, apuro formal, tendência exclusivamente poética. Principal autor, Olavo Bilac. Simbolismo, século XIX, arte da sugestão, tendência poética. Simbolismo em Portugal, principal autor, Camilo Peçanha. Simbolismo no Brasil, principal autor, Cruz e Souza.